Olá, todos bem-vindos aqui para esta nossa meditação sobre a história da Sagrada Paixão. Me propus então a ler um capítulo por dia nestes 40 dias da Quaresma para que possamos conhecer a Deus e amá-lo mais ainda, admirar, despertar nossos sentimentos mais nobres por este que teve os maiores sentimentos por todos nós. Então nós precisamos conhecê-lo para amá-lo, para desejar ser como ele. E aí nada melhor do que esta história da Sagrada Paixão, tem tantas outras, outros relatos da Sagrada Paixão, mas eu escolhi este aqui para nós. O livro, então, é este, da História da Sagrada Paixão, de Luís de la Palma. Então, vamos começar o capítulo 1. Realiza-se um conselho contra o Salvador e Judas vende-o. Uma vez que nosso Mestre e Redentor Jesus Cristo ofereceu-se à morte porque quis, e não foi crucificado à força, mas sim pela sua livre e amorosa vontade, quanto mais se aproximava o dia, mais ele se aproximava do lugar onde aconteceria a sua paixão e morte. Depois de entrar em Jerusalém com a solenidade dos Ramos, de ter ido e vindo de Betânia ao templo da cidade, depois de terminar todos os seus sermões e cumprir o seu ofício de mestre, e estando prestes a começar o seu ofício de redentor para finalizar a sua doutrina, avisou claramente os seus discípulos sobre o dia de sua afrontosa e dolorosa paixão, que estava tão próximo. Disse-lhes: bem sabeis que daqui a 2 dias será celebrada a festa solene da Páscoa. Pois eu vos digo que neste mesmo dia eu serei entregue nas mãos dos judeus e gentios, e eles me crucificarão. Os príncipes dos sacerdotes, cheios de inveja e irritados com a integridade e sinceridade com que o Senhor repreendera os seus vícios no dia anterior, reuniram um conselho contra ele na casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e nele determinaram 2 coisas. A primeira, que convinha prendê-lo com esperteza e engodo, sem violência e publicidade. A segunda, que fosse depois da Páscoa, não por zelo pela religião e nem pelo respeito que deviam ao dia da festa, mas sim porque haveria em Jerusalém muita gente que conhecia e estimava Jesus, que tinha sido beneficiada por ele, e eles temiam que essas pessoas fizessem um motim ou alvoroço que libertasse o prisioneiro de suas mãos e atrapalhasse as suas intenções. No entanto, fizeram tudo ao contrário do que tinham determinado. Mataram o Salvador no dia da festa e prenderam-no com violência e à mão armada. Assim se vê quão frágeis são as intenções dos homens e que não prevalecem sobre as determinações de Deus. E o motivo da mudança pode ter sido este. Judas andava indignado e com más intenções contra o Salvador e contra a doutrina que ele pregava. A perdição desse miserável e infeliz apóstata começou pela cobiça. Ele era o responsável pela esmola que o Salvador recebia, mas sendo um ladrão, roubava para usos particulares. Vencido e dominado por essa paixão, começou a desgostar-se e pouco a pouco a odiar e se aborrecer com a doutrina e com o Salvador, que com tanta simplicidade ensinava o amor à pobreza e condenava a cobiça às riquezas temporais. Com o passar do tempo,
Judas endureceu-se de tal maneira que, não querendo admitir e nem culpar a si mesmo pelo desgosto que trazia, culpava o Salvador, censurando-o e murmurando sobre o que ele dizia e fazia. E, por fim, deixou de acreditar nele. Considerava a doutrina do Senhor uma mentira e os seus milagres feitiçarias. E com as suas palavras e mau exemplo prejudicava os demais que ouviam e seguiam o Salvador. No sublime sermão que este pregou no capítulo 6 de São João, no qual prometeu que daria a comer o seu corpo e a beber o seu sangue, Judas deve ter sido um dos que mais murmurou, dizendo: dura é esta palavra, quem poderá ouvi-la? Ele também deve ter liderado o motim que fez com que muitos discípulos do Salvador voltassem atrás e deixassem a sua doutrina. Porque, entre outras palavras, o Salvador disse nessa ocasião: há alguns entre vós que não acreditam em mim. O evangelista afirma que o Salvador disse isso porque sabia desde o princípio quem não acreditava e quem o entregaria. Contudo, Judas continuava dissimulando entre os apóstolos, e o Senhor, sabendo que ele tinha más intenções e tão pouca fé como os que o tinham deixado, para corrigi-lo com respeito e em segredo, disse aos 12 ao mesmo tempo: porventura, vós quereis ir também? E São Pedro, achando que os demais tinham os mesmos sentimentos que ele, respondeu em nome de todos: Senhor, a quem ou aonde iremos? Tuas palavras são de vida eterna, e nós acreditamos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas o Salvador, que conhecia bem os seus discípulos, respondeu censurando Judas e dando-lhe uma oportunidade para se arrepender, se não tivesse tão endurecido. Porventura, não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é um demônio. Segundo o evangelista, ele se referia a Judas, que iria vendê-lo, e era um dos 12. E o Salvador sofreu com este demônio por muito tempo, com muita mansidão, paciência, respeito e em segredo, até que, com efeito, Judas entregou-o aos seus inimigos. Durante esses dias derradeiros, houve outro acontecimento que deixou Judas ainda mais irritado e o fez cair profundamente na perdição. 6 dias antes da Páscoa, o Salvador foi a Betânia, onde tinha ressuscitado Lázaro há pouco tempo. E como todos se recordavam daquela grande maravilha, desejavam presenteá-lo e homenageá-lo e manifestar algum sinal de gratidão. Por isso, convidaram-no para uma ceia, e Lázaro, o ressuscitado, era um dos convidados que estavam à mesa, testemunhando o milagre e glorificando o Senhor pelo que tinha feito. E isso causou tanta admiração e espanto que muita gente veio de Jerusalém somente para vê-lo. As 2 irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que tinham suplicado ao Senhor que ressuscitasse o irmão, estavam presentes e, cheias de fervorosa caridade e gratidão, demonstravam o máximo que podiam os seus afetos para com o Salvador. Marta, sendo a mulher mais importante e estando na casa de Simão, o leproso, não quis que ninguém assumisse a função que ela desempenhava em sua própria casa, e por isso ela mesma servia a mesa, trazia a comida, repartia-a e fazia o prato, e com muita devoção e alegria presenteava o Salvador. Maria Madalena, que abandonara todos os seus antigos prazeres para servir e presentear o mesmo Senhor, ainda tinha um vaso de unguento perfumado, líquido de muito valor, pois era feito da espiga do nardo.
e em grande quantidade, pois era uma libra inteira, tanto que Judas achou um grande desperdício e exagero derramá-lo. Mas para Santa Madalena, que estimava e amava o Senhor, tudo parecia pouco para servi-lo. E assim, entrando na sala e prostrando-se aos seus pés, ungiu-os com parte daquele óleo e limpou-os com os seus cabelos. E é possível que os tenha beijado muitas vezes com amor e reverência. Depois se levantou e, para demonstrar ainda mais a grandeza de seu amor, e com pouco lhe custava derramar um licor tão precioso para servir e honrar o Senhor, para que não ficasse nenhuma gota, quebrou o vaso, que era de alabastro, e deixou cair o restante do unguento sobre a cabeça de Jesus. E toda a casa ficou perfumada. E esse exemplo de devoção e caridade até hoje perfuma a Igreja. O Salvador aceitou benignamente a atitude de Madalena, não por causa do presente que o seu corpo recebeu com aquela unção, pois quem oferece os pés e as mãos, as chagas e a cabeça aos espinhos, não busca e nem pretende ser presenteado com a suavidade dos ungüentos perfumados. Mas agradou-lhe muito a disposição e a devoção de quem o fez, e o momento oportuno em que o fez. Ela estava cheia de amor. Se da primeira vez em que entrou na casa do fariseu, chorando e pedindo perdão pelos seus pecados, ia movida pelo amor, como o próprio Senhor testemunhou. O quanto não teria crescido esse amor depois de ter visto com tanta admiração os seus milagres, ouvido com tanto gosto e recolhimento os seus sermões, e recebido amplamente os seus benefícios. O dia em que derramou o unguento foi tão próximo da morte do Salvador que quase serviria para sepultá-lo, conforme o costume daquele povo. E o Senhor, para explicar que aceitava ser presenteado enquanto estava vivo com a unção que receberia depois de morto, como se já os tivesse sido, referiu-se cortesmente àquela mulher, dizendo aos apóstolos: por que molestais esta mulher com vossas calúnias e murmurações? Que boa ação ela fez para mim? Ungiu antecipadamente o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que anunciem esse evangelho pelo mundo, juntamente com o que eu fiz e sofri pelos homens, será também anunciado o que essa mulher fez por mim, para que seja honrada e louvada por isso. Judas presenciou tudo isso e, mesmo tendo tantos motivos para louvar a devoção dessa mulher e para alegrar-se com a homenagem feita ao seu mestre, ele criticou-a por ter derramado unguento, justificando que tinha muito valor e que, com o seu preço, se poderiam remediar as necessidades dos pobres. Na verdade, ele auxiliava muito pouco os pobres, pois era ladrão e tinha um fundo à parte e furtava das coisas que davam ao Salvador. Por isso, Judas queria muito transformar esta esmola em dinheiro. E com o seu mau exemplo, os demais apóstolos também murmuraram, movidos pela razão que Judas dera em favor dos pobres, embora não com a mesma malícia que ele, mas sim por ignorância. E isso aconteceu muitas vezes. Judas, com essa disposição presente, somente de corpo entre os apóstolos e com o espírito entre os fariseus, inimigos de Cristo, e muito aborrecido com o que aconteceu na ceia em Betânia, sabia da tempestade que se levantava contra o Senhor e que seus inimigos queriam matá-lo. Temendo ter parte nisso, por ser considerado um discípulo do Senhor, quis proteger-se e ganhar de uma só vez amigos e dinheiro. Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes tinham reunido um conselho e buscavam um meio de prender o Salvador com engodo. Então, o homem falso e fingido,
dominado pelo demônio, foi até eles e reforçou, ao que parece, as suas intenções, testemunhando que o Salvador era merecedor da morte, como quem tinha vivido e conversado com ele, e ofereceu-lhes ajuda e prometeu-lhes entregá-lo em suas mãos se pagassem por isso. Eles alegraram-se muito por terem em seu favor o testemunho de Judas e sugeriram pagar 30 moedas de prata por sua traição. Colaboração? Judas, vil e medíocre, considerou esse um bom preço para vender o Senhor da majestade. E ele, que havia traído Deus, a justiça e a verdade, quis ser fiel aos inimigos de Deus, da justiça e da verdade. E andava desde aquele momento procurando, com muito cuidado, uma ocasião para cumprir a sua promessa.